Ana Paula. Bom, inicialmente eu quero agradecer, né, a participação e presença de todos vocês, de todas, né, aqui na nossa reunião temática da Comissão de Direito Digital da OAB de Campinas. Agradecer a Valéria Reane, presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade, aqui presente, também vice-presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Campinas. Agradecer o Caio Belo, que é membro da comissão aqui de Direito Digital da OAB, vai participar hoje como comentarista nessa nossa palestra. Agradecer toda a diretoria da OAB, na pessoa do Dr. Daniel Blickstein, doutora Luciana, o Dr. Paulo Braga, Ivan Castrezzi, Cláudio Vieira, todo o pessoal da diretoria que sempre nos apoia nesses eventos que são realizados aqui na OAB. E também o pessoal aí do staff, né, da OAB, a Carol, a Andressa, a Beatriz, a Miriam, da imprensa. E um abraço e um agradecimento especial à nossa convidada de hoje, né, a nossa palestrante, querida amiga aqui, que já está fazendo parte aqui, inclusive, da nossa comissão também, né, doutora Ana? Foi a primeira a palestrante aqui desse ano, né, que nós abrimos a nossa reunião, a doutora Ana Paula, que esteve conosco aqui falando um pouco também sobre cyberbullying, e foi muito bacana, né? Daí que veio a ideia, né? Da gente fazer alguma coisa mais, né, mais virada, né, para esse tema. Então, agradecimento especial, viu, doutora Ana Paula, por estar aí dispondo de um tempo para trocar ideia conosco aqui, trazer seus conhecimentos nessa área, que vão com certeza engrandecer demais aqui e trazer um aprendizado muito grande para todos nós. Eu peço à doutora Valéria que faça a leitura do currículo, do mini currículo da doutora Ana Paula, e depois nós já damos início aí, tá bom, Valéria? Eu faço sim, espera só um minutinho, deixa eu só encontrá-lo aqui. Só um momentinho, que a tecnologia sempre dando aqueles bugs, né? Mas tudo bem. Pronto? Achei. Apostos? Achei. Sim, sim. Bem, doutora Ana Paula Canto de Lima, antes de ser doutora, é uma grande amiga, advogada, professora de pós-graduação, presidente da Subcomissão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da OAB Pernambuco, coordenadora do Núcleo de Direito e Tecnologia da ESA Pernambuco, presidente da Comissão de Crimes Cibernéticos da ABTC-CRIM, OAB de Pernambuco, e hoje vai nos brindar com a palestra de cyberbullying e os impactos jurídicos. Doutora Ana Paula, a palavra é toda sua. Quer compartilhar a sua tela? É só avisar que o staff, gostei dessa palavra, viu, doutor Carlos? O staff vai tornar, eu achei chiquérrimo. Toda vez a gente aprende. O staff vai fazer vai tornar a anfitriã. Não, adorei esse staff, já estou notando aqui. Ai, Deus. Só você mesmo, Valéria. Eu vou dar uma procuradinha aqui rapidinho e vou, enquanto isso, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Se continuarem me chamando, eu continuarei vindo, viu? Mas então será um prazer. Pode se preparando. Porque, olha, se é uma coisa certa, eu fazer um convite para a Ana, não tem um convite que ela nega, né, Ana? Ela nunca falou, não posso, minha agenda, não. Ela está sempre há quanto tempo, tá? Então pode contar comigo, esse jeitinho que eles falam que é gostoso de ouvir. Eu tô por aqui, adoro, né? Vocês que estão mais próximos, Valéria principalmente, né? Sabe que é um tema que me é muito caro. Inclusive, minha dissertação é sobre bullying, cyberbullying nas escolas públicas da Grande Recife. E eu estou em uma parte do processo do mestrado que é muito interessante, que é justamente a parte de entrevistas.
E nessa parte é muito interessante, justamente porque a gente começa a ter acesso a informações internas das escolas, né? Porque eu estou fazendo as entrevistas com os professores e com alguns gestores, que a gente não teria acesso se não tivesse essa etapa do processo, né? Da pesquisa. Então, por isso é tão importante. Inclusive, algumas das informações que eu vou passar aqui hoje já são fruto dessa pesquisa que eu estou fazendo. Se tudo caminhar conforme esperado, no final a gente vai ter um livro todo voltado aí ao bullying, ao cyberbullying. Mas hoje a gente vai falar sobre os aspectos jurídicos do cyberbullying, né? Eu acredito que todos aqui já sabem do que se trata, mas antes de eu começar a falar, eu quero agradecer a Valéria pelo convite. Vou chamar de Carlos, vou chamar de Caio e vou chamar vocês todos pelo nome, porque também gostaria que fosse da mesma forma comigo, porque eu não gosto muito dessa formalidade que parece que afasta a gente. Eu gosto que a gente se considere mais próximo. Então, podem me chamar de Ana, de Ana Paula, se quiserem, não precisa de doutora. E espero que vocês também participem, né? Vamos todos trocar ideia, conversar. Não quero ficar falando sozinha, senão não tem graça, né? A ideia é justamente a gente trocar bater um papo, trocar ideia, porque isso aqui faz com que a gente cresça, né? E quando a gente conversa com vocês ou com qualquer audiência, a gente também sai com mais informações, com mais conteúdo, e a beleza é justamente essa, né? A gente ensina o que sabe e também é ensinado do que a gente acaba colhendo com a conversa com vocês. Bom, então vamos começar falando sobre cyberbullying. Ana Paula, só vou pedir para aqueles que quiserem permanecer com as câmeras abertas, podem ficar hoje com as câmeras abertas, aqueles que quiserem. Os que não quiserem, não tem problema. Só o microfone que eu peço que todos fechem o microfone para não dar nenhuma interferência na fala da Ana Paula. Já tomei a liberdade de chamar de Ana Paula, tá vendo? Da Ana Paula, tá bom, pessoal? Então, obrigado. Vamos manter os microfones no mudo. Os questionamentos serão feitos inicialmente através do chat, que o Caio vai fazer depois os comentários, tá bom? Obrigado, pessoal. Bom, então, para começar, acredito que vocês já saibam, né, do que se trata. O bullying é uma agressão sistemática, né, é aquele ato de agredir de forma contínua, né? Então, uma agressão pontual, ela não é considerada bullying. O bullying ele só se caracteriza a partir do momento que existe uma frequência, e o cyberbullying é exatamente a mesma coisa, só que através da rede mundial de computadores. No entanto, existe aí um detalhe que eu acho de extrema relevância, que é a questão da frequência. Porque, apesar de o bullying e o cyberbullying ser considerados como uma agressão sistemática, né, e supostamente depende dessa frequência, no meu entendimento, e eu acredito que no entendimento de alguns juristas que eu já li, quando a gente fala do cyberbullying, a gente não pode vincular necessariamente a essa frequência, porque muitas vezes um único meme, né, ele já faz um estrago surpreendente na vida de uma pessoa, né? Então a gente não necessariamente precisaria ter essa conduta de reiterada, né, agressão sistemática de fato, porque quando a gente pensa que existe o ataque, né, existe a agressão, e da forma como ela se materializa na internet, a gente muitas vezes não consegue reduzir a proporção e nem consegue entender o alcance daquilo, então a gente tem que rever, no caso, quando essa agressão está através da internet, se realmente ela necessariamente precisaria ser uma agressão sistemática, repetitiva e tudo mais, pela dimensão que ela toma, pelo alcance, né? Pelo nível de destruição que ela realmente tem na internet, né? A gente sabe que se eu fizer uma postagem com um meme de um colega meu de escola, por exemplo, esse meme ele pode ser retirado 2 minutos depois, que as pessoas já podem ter feito print, já podem ter enviado por grupos de WhatsApp, e ele vai se eternizar, né? Seja por
compartilhamento através de grupos, né, numa esfera privada que a própria vítima não tem mais nem o conhecimento, né, seja através de publicações públicas em outros locais, porque quem baixou, quem printou, pode simplesmente voltar a divulgar em outro lugar. Então, no meu pensamento, no meu entendimento, é justamente esse compartilhamento indevido que fica aí fazendo com que a vítima tenha essa repetição, não necessariamente da mesma pessoa que promoveu a agressão, mas de outras pessoas que estão promovendo a repetição, né? E, no final das contas, ela sente da mesma forma, como algo repetitivo, contínuo, né? Sobre a mesma coisa, no caso, o meme, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu acho relevante a gente refletir sobre isso, porque se a gente for de acordo com a legislação, um único meme, né, pontualmente falando, ele não seria considerado cyberbullying. E, ao meu ver, isso é uma coisa que a gente precisa refletir sobre, porque, como eu expliquei para vocês, eu acredito que, por ser através da internet, o alcance, a problematização, o nível de consequências, muitas vezes, é muito maior do que se você tivesse repetidamente fazendo alguma coisa presencialmente. Essa é uma das coisas que eu queria colocar. Outra coisa que eu queria colocar é em relação às sequelas, né, que a vítima sofre quando ela está envolvida por esse tipo de agressão. Então, existem pesquisas, tanto psicológicas quanto sociológicas, que determinam que essas pessoas que sofrem essa agressão, elas repercutem isso durante toda a vida, né? Então, isso é muito importante para que se entenda a dimensão do problema, do fenômeno, e que, com isso, se realmente se tenha uma estratégia de combate efetiva, porque hoje nós não temos, né? Hoje nós temos, juridicamente falando, uma legislação. Aqui em Pernambuco, no estado, a gente tem uma de 2009 e depois tem a de Dilma, né, de 2015, que é federal. Mas nenhuma delas traz nenhum tipo de sanção. Então, se a gente for debater com pessoas da área, por exemplo, criminal, elas vão dizer que não ter sanção é uma coisa boa, porque os jovens, eles não deveriam responder criminalmente por uma coisa como bullying, etc. e tal, né? Aquela coisa da defesa dos direitos humanos e a tendência a não criminalizar, né, o fenômeno. Só que também, ao meu ver, né, eu não acredito que as coisas funcionem bem no Brasil sem uma sanção efetiva. Então, se a pessoa não está vendo, e quando eu digo a pessoa, pode ser até os pais, não necessariamente o jovem, né? Se os pais não vê nenhum tipo de determinação legal que ele vá ter que respeitar e observar para poder também colocar rédeas nos filhos, acaba que eles não, a minha sensação é que eles não têm a mesma preocupação do que se efetivamente tivesse alguma sanção. Da mesma forma, os próprios jovens, né? Se eles não veem uma efetividade na sanção, assim, certo, eu não vou fazer um negócio que eu acho bacana, por quê? Não, porque não é legal com um colega, porque pode causar sequelas, porque... Então, sempre é vinculado ao outro com o qual ele não está nem um pouco preocupado. Porque se ele estivesse, né, primeiramente, ele não estaria fazendo o cyberbullying. Então, quando a gente vincula as consequências ao outro, que no caso é a vítima está sofrendo, a vítima vai ter sequelas, a vítima vai ter prejuízos. Então, a pessoa que está fazendo, o agressor, né, que muitas pessoas gostam de chamar de agente ativo do caso de bullying, cyberbullying, ele não vai se preocupar com isso, porque se ele tivesse preocupado no primeiro momento, então ele não teria nem feito. Né? Então, esse é outro ponto que eu queria que vocês refletissem. A necessidade de sanção, ao meu ver, depois eu quero escutar vocês. Quando eu falo que, juridicamente, a gente não tem uma lei específica que traga uma sanção, porque a lei específica a gente tem, né, que é a lei de bullying, e lá tem também falando sobre o cyberbullying.
né? É agressão sistemática através da rede mundial de computadores. Ok. Mas a legislação ela inteira é voltada para a cultura da paz, né? Vamos fazer ações, vamos tentar combater de forma colaborativa, que as escolas participem, que o Estado acompanhe. E aí entra o que eu falei para vocês no início, que o fato de eu estar em contato com os professores e os gestores me fez ver o outro lado que muitas vezes a gente não conhece, né? Quando eu vou nas escolas públicas falar sobre esses temas, porque eu tenho um projeto que leva, né, as escolas públicas informações sobre segurança na internet, inclusive bullying, cyberbullying e todas as outras, pornografia de vingança, compartilhamento de vídeo de nude, jogos e desafios e por aí vai. Aí, quando a gente vai falar, então a gente percebe que a pornografia de vingança tem sanção, né, específica já, graças a Deus. E aí, quando a gente vai falar do cyberbullying, não tem uma sanção específica e dá a impressão que é menos importante. Quando, na verdade, até quando a gente está falando de pornografia de vingança, por exemplo, compartilhamento indevido de nudes, quando vai para a esfera das consequências da vítima, ela também sofre com bullying e cyberbullying. Então, além dela estar sofrendo com o fato em si, que é o compartilhamento do vídeo ou da foto, ou com a vingança em si, né, e o compartilhamento, ela ainda vai sofrer com o bullying e o cyberbullying em virtude daquilo que foi do fato ocorrido. Mas, contudo, não tem nenhuma sanção específica, e eu vou repetir mais uma vez, porque existem projetos de lei, né, mas se encontram sem nenhum tipo de andamento, parados, como se realmente não tivesse nenhum tipo de relevância. Então, hoje, o que é que a gente pode utilizar juridicamente para fazer, para enquadrar, né, o cyberbullying? Hoje, a gente poderia usar os crimes contra a honra, por exemplo, a calúnia, injúria e difamação, dependendo do caso concreto. Poderia também considerar, dependendo da situação, uma questão de se houve uma agressão maior, física, a gente poderia levar para o lado, né, da agressão, da lesão e tudo mais. Mas você vê que, na maioria das penas, das sanções que a gente encontra para poder fazer algum tipo de enquadramento, são de menor potencial ofensivo. O que nos leva para o início, né? Porque se é de menor potencial ofensivo, então, supostamente, ele vai pagar uma multa e não vai ter maiores desdobramentos. Se for, né, ainda menor, então ele vai responder por crime análogo, né? Ele não vai responder especificamente pelos crimes contra a honra, mas por um crime análogo, e, obviamente, ele também vai ter uma advertência, uma pena mais leve, uma prestação, de repente, de cestas básicas, enfim, algum tipo de multa ou pena nesse sentido. Mas, com isso, o que eu estou querendo dizer para vocês não é, eu acredito que deve ter uma sanção para combater o bullying, o cyberbullying, todo mundo vai ter que ser punido e todos os jovens vão ter que responder e todo mundo vai ter que ser criminalizado. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que quando a gente tenta combater um fenômeno com essa extensão, que a gente sabe que não é um fenômeno contemporâneo, apesar do cyberbullying ser, né, com o advento da internet, o bullying não é, e até hoje ele continua, né, se estendendo no tempo. E o que eu percebo é que muitas vezes ele sai de pauta, né? Então, por exemplo, a lei de stalking foi sancionada, então agora vamos falar sobre o stalking. Então, meio que ele sai muitas vezes da pauta, quando, na verdade, ele nunca deixou de sair, né, da vida dessas pessoas que estão ali sofrendo com as consequências. Então, primeiramente, não é modinha, né? A gente não pode falar porque tem uma legislação nova, falar porque houve uma mudança legislativa ou porque houve uma inserção na lei de bases e diretrizes para que houvesse, né, esse tipo de combate, e depois a gente para de falar. Não, tem que ser uma conduta de combate frequente, né? As escolas, elas precisam combater de forma frequente. Os pais, eles precisam conversar frequentemente, porque se não houver essa frequência, a gente simplesmente não vai conseguir o resultado esperado. Tanto que a gente não conseguiu até hoje, né? Tanto que vem
se perpetuando no tempo, e agora com esse desdobramento que é o cyberbullying, né? Então, inicialmente, eu queria botar essas questões na mesa, eu queria que o Caio, que o Carlos e a Valéria debatessem sobre isso, e depois a gente voltaria para uma segunda rodada. Perfeito. Abri aqui o meu microfone, né? Tava Bem, fechado. Carlos, interessante, mas você... é sempre, né, Ana Paula, que a gente sempre comenta aqui, a Valéria e todos nós aqui da comissão, sobre a questão da educação digital, né, da conscientização, isso já feita nas escolas, né? As crianças, adolescentes já terem essa consciência de que o uso da internet para esse tipo de atitude, para esse tipo de prática, é uma prática ilícita, né? E além da questão legal, é uma questão ética também, né, Ana Paula? Uma questão moral, né? A gente tem sempre que ter em mente que nós não podemos fazer aquilo que vai agredir o outro, né? Aquilo que nós não gostamos de ter, de receber, nós temos que agir da mesma forma com o outro, né? É uma questão de empatia aí, de relacionamento, de humanismo até, né? Não é só uma imposição legal ou uma ofensa ou um ilícito praticado, porque isso traz questões jurídicas legais, né, para quem pratica, esse tipo de crime, né, o cyberbullying, ou por crimes contra a honra, ou a questão de uma possível reparação na esfera civil e assim por diante, né? Mas é uma questão mesmo de educação, né, para que as pessoas tenham um respeito com relação ao outro, né? Porque é aquilo que você comentou, a questão, ela caiu na internet, na rede, como é que faz para desindexar isso, para tirar isso, né? É muito difícil conseguir efetivar e parar uma frequência, né, de encaminhamentos, né, feito entre os jovens, entre adultos e assim por diante. Caiu na rede ali é difícil, né? Muito difícil. O Gustavo está aí também, que é perito, e ele sabe, né? Com mais propriedade até do que eu, mas é uma questão realmente de educação, né? E nós temos aí o Marco Civil da Internet, ele trata lá no artigo 28, 29, não sei que artigo que ele trata, não me lembro, mas ele fala da educação digital. E é isso que tem que estar incutido nas pessoas, né, na sociedade, que o que você não fala pessoalmente, uma agressão verbal que muitas vezes a gente não faz presencialmente, não deve ser feito isso também pela internet. E ainda mais de uma forma reiterada, né? O cyberbullying é aquela questão reiterada, né? Aquela ofensa, né? Aquela prática reiterada desses atos, né? Que vem a gerar não só essas questões no aspecto jurídico, né, na questão criminal ou civil, mas também no aspecto psicológico daquele que sofre esse tipo de agressão, né? Então, eu acho que é um tema realmente que nos preocupa. Essa semana eu tô com assim, com uma indignação tão grande, porque já que nós estamos aqui falando dessa questão do cyberbullying, né? Mas dessa situação da agressão que são dessas agressões que são cometidas dentro de casa, né? Esses noticiários aí que aconteceu com a morte desse menino desse garoto aí que o suposto padrasto, o Henry, né? Isso mexe tanto com a gente, né, que parece que a sociedade perdeu, né, as pessoas, não a sociedade em geral, mas as pessoas perderam, né, a noção do respeito, né, agredir uma criança, ou você agredir verbalmente também uma pessoa, uma criança, enfim, são situações que realmente trazem muita indignação a todos nós, né? E o cyberbullying também está inserido nesse contexto, pelo menos na minha visão, né? de uma
tem que gerar uma indignação para a sociedade isso, porque não é possível que no século XXI a gente esteja ainda praticando ofensas que trazem consequências psicológicas gravíssimas, né? Nós não estamos nem falando aqui de revenge porn, né, de vingança né, que isso aí gera até suicídio, né, como nós vimos em várias situações, e normalmente as vítimas são mulheres, né? Eu nunca vi um crime de vingança ter um homem nu lá, peladão, tal, né? Normalmente é a mulher, né? Porque acho que traz mais essa questão do visual, né? Mas, enfim, é uma discussão aí para a gente refletir realmente sobre isso, né? Mas obrigado, viu, doutora Ana Paula? Até vai ter uma continuação aí da sua fala, né? Mas nesse primeiro momento aí, vou passar a palavra para a Valéria, para o Caio também, se quiserem fazer, se tiver algum comentário também no chat, viu, Caio, por favor. Então, Ana, eu gostei do ponto que você tocou, bastante, inclusive, com relação ao fato de você entender que bullying seria como já está definido, uma agressão repetida, né? Um ato contínuo, né? Realmente, presencialmente, é fato isso, ok. Mas realmente o fato de a gente ter essa disseminação, da rede mundial, do cyberbullying, e até mesmo um exemplo bem prático que você deu, ainda que não dissemine, mas que alguém faça uma captura daquela tela, um desenho zombando alguma coisa, aquilo vai se perpetuar, ainda que não seja por aquela pessoa, porque aí pode... Eu questiono, inclusive, naquele livro de compliance, o tema que eu estou falando é justamente sobre um programa de compliance para mitigar o bullying, né? Então, esse detalhe que você falou, eu achei bastante interessante, que eu toquei muito sutilmente nele, porque, na verdade, o que eu entendo, humildemente, é que essa lei 13.185, ela, para mim, ela tem a mesma característica do Marco Civil da internet. Tanto que pouca coisa o Marco Civil faz com relação a redes, ou seja, seria uma Constituição, mas ele precisou, por exemplo, de uma legislação especial, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para falar sobre privacidade, né? Então, na minha opinião, eu vejo essa lei do bullying como algo assim, faz se você quer. É uma proposta de programa. Em nenhum momento há uma obrigatoriedade das empresas fazerem, né? Agora, aí vem aquela história da gente falar que não há necessidade de uma lei para que a sociedade faça realmente, cumpra os seus deveres morais e princípios. Porém, infelizmente, a sociedade só é movimentada à base de cutucão, ou mexe no bolso, ou vai para a prisão, ou tira sua liberdade. Então, ao meu modo de ver, assim, resumindo, esta lei 13.185, ela é um norte para quem tem boa fé, tá? Para quem uma escola que tem boa fé para fazer um programa, né? E tanto é verdade que ela não tem nenhum caráter de fiscalizar, não tem nenhum caráter de obrigar. E quando uma lei não tem caráter de fiscalizar e não tem caráter de punir, tá? Então, por exemplo, eu acho que realmente teria necessidade de alguma punição, é a mesma coisa que um código de conduta dentro de uma empresa e um empregado comete algo errado, independente de causar dano ou não, o que geralmente causa dano, ele não ser punido. Então, qual a finalidade, então, de um código de conduta se ele não tem sanções, se ele não tem um caráter punitivo? Então, eu vejo essa lei, ela assim, meio que no vácuo, sabe? Então, as pessoas e escolas em geral, né, de boa fé, tem algum programa, mas por conta justamente de ter boa fé e de uma marca, né? Uma marca que se preocupe com isso. Mas eu concordo realmente que a questão do bullying e do cyberbullying é uma coisa bem
dramática, é uma dor muito forte, quer que seja, como o Dr. Carlos falou, quer seja verbal ou fisicamente, ela causa suicídio, enfim, causa coisas muito maiores do que simplesmente até uma injúria, uma calúnia, uma difamação. E quando se vem essa questão sobre um gestor de uma escola, por exemplo, aí vai gerar alguma responsabilidade civil, essas coisas, contra o gestor, o que também não resolve nada para a vítima. Essa é a grande questão do caráter punitivo do Código Penal, que ele só existe por causa do agressor, né? Por causa do elemento, digamos assim, como se fala nos termos penais. Mas para a vítima, não existe nada. E esse trabalho aqui, ele visa a vítima, só que ele não tem um caráter obrigatório. Muitas pessoas dizem que ele é obrigatório, mas eu entendo que ele não tem essa característica. Vai realizar quem tem boa fé. Então, era esse o comentário que eu queria fazer com você, e parabéns por esses pontos que você levantou. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação, Ana Paula. Obrigado, Carlos, também pelo esse convite de seu comentarista hoje. Obrigado também, Valéria. Eu vou começar a ler algumas perguntas aqui no chat, mas antes eu queria... Na verdade, o cyberbullying é muito difícil saber quem são os autores, né, do cyberbullying, porque não é algo que é perpetrado por uma única pessoa, tanto na forma física quanto na forma virtual, né? E se eu não estiver enganado, eu imagino que o cyberbullying acontece em todas as idades, mas eu acho que é algo mais presente talvez na infância, né? Por isso que é um pouco mais complicado essa esfera colocar uma penalidade, né? Uma pena criminal, porque você responsabilizaria quem, né? Uma criança, um adolescente. Mas realmente é uma problemática interessante de discutir. Em relação às perguntas, eu também tenho uma bem relacionada do Rodrigo. O Rodrigo fez a primeira pergunta aqui, que é o seguinte: essa lei 13.185, né, que instituiu esse programa de combate à intimidação do bullying, ele tem, na verdade, uma descrição bem semelhante ao tipo penal do cyberstalking, né, que é da lei 14.132, que incluiu alguma tipificação no Código Penal. Aí a pergunta será que pode ser utilizado esses novos tipos penais, se eu não me engano é o artigo 147A do Código Penal, para penalizar essas atividades? E também, já emendo também essa pergunta com a minha, porque assim, o Código Penal, no artigo 129, ele fala que ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, essa pessoa comete uma lesão corporal. Será que é possível utilizar também o artigo de lesão corporal, visto que essa palavra saúde, que tem nessa tipificação, dá margem para ser, por exemplo, uma lesão psicológica? Então, acho que eu vou aproveitar essa pergunta do Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta, e também já emendei a minha para a minha resposta. Aí depois eu continuo com as próximas. Pode ser? Obrigada, adorei as pontuações de vocês. Em relação, Caio, a essa questão da lesão, eu tinha pontuado quando eu falei, né, que existem os crimes contra a honra, existe a possibilidade de enquadrar na parte de lesão, porque a agressão sistemática ela pode ser física. Então, não só a psicológica, como a física também é possível você enquadrar, né, nesse tipo penal. Em relação à pergunta do chat, que a Tatiana perguntou qual a diferença entre o cyberbullying e o cyberstalking, a diferença é totalmente... são duas coisas totalmente diferentes. Eu vou tentar explicar. O cyberbullying é a agressão sistemática que você faz através você faz de forma pejorativa para humilhar, constranger, depreciar, rebaixar, fazer chacota da pessoa. Então, a sua intenção é abalar a pessoa, seja no psicológico, seja no emocional. Sua intenção realmente é de menosprezar, de deixar a pessoa se sentindo um lixo, né? A intenção é atacar realmente a dignidade, a honra, a intenção é essa. Já no cyberstalking, o crime é de perseguição, né? É aquela pessoa que está perseguindo alguém reiteradamente através das mídias sociais, da internet como um todo, e de repente aparece nos lugares onde a pessoa fez check-in,
e se torna uma pessoa intrusiva, invasiva, porque ela está o tempo inteiro tentando ou manter uma amizade, ou manter um relacionamento, né? Então, muitas vezes é aquela pessoa que desenvolveu a ideia de que fulana é o amor da vida dele e ele precisa conquistar fulana. E, a partir daí, ele começa a perseguir, a incomodar, mandar mensagem, a pessoa faz uma postagem nos stories, imediatamente já tem a resposta, a pessoa faz um check-in, a pessoa aparece lá. Quando a pessoa já tem um contato presencial, a pessoa vive aparecendo nos lugares onde a pessoa está, no trabalho, na escola, na faculdade, ele obriga, né, a pessoa à presença do stalker. Então, é realmente uma perseguição. E interessante que nós acabamos confundindo, né, essa marcação cerrada, vamos dizer assim, como se fosse uma coisa romântica, né? A gente acabou romantizando a perseguição. Por quê? Porque muitas vezes a mídia, os filmes, os livros, põe para a gente que isso é uma demonstração de afeto, demonstração de amor, essa perseguição é assim, legal, é cool, né? Então você deveria ficar feliz, né, de estar sendo cortejado assim insistentemente, né? Então, isso também é uma coisa que a gente precisa resetar, né? Se livrar, porque qualquer tipo de perseguição não é legal. Não é legal, não importa qual é a intenção da pessoa, né? Se passa do limite, do aceitável, né? Você já deixou claro que você não tem interesse, que você não quer, e a pessoa continua insistindo, 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 seja de qualquer forma que seja, né? Qualquer forma que fosse, dando mensagem, mandando um e-mail, respondendo toda hora os stories, aparecendo onde você está, comentando em todas as postagens, enfim, fica ali sufocando, né? E isso não é legal, isso não é amor, isso não é saudável, isso é cyberstalking, né? Então, é totalmente diferente do cyberbullying, porque o cyberbullying, ele visa denegrir, o stalking, ele quer cercar, né? Ele realmente está perseguindo, ele cerca de todas as formas, e existem situações de stalking até que você vive na sua vida pessoal e muitas vezes você não percebe, né? Aquele namorado ou aquela namorada que está lá, né, vendo todos os seus passos, vendo suas mensagens, quer acesso ao seu telefone, quer instalar um aplicativo dizendo que se perdeu o telefone, a gente consegue rastrear, quer saber onde você está, toda hora liga, fica enchendo o saco, insistente, não deixa você respirar. Não significa dizer que porque é um stalker, ele precisa ser um desconhecido, ou que ele pode ser uma pessoa com quem você não se relacionou, conhecida. Não, pode ser qualquer pessoa, inclusive o marido, o namorado, né, uma pessoa com quem você está tendo um relacionamento, né, qualquer. Então, o que delimita o que é o stalker ou não é a forma como essas coisas que eu estou falando são apresentadas no relacionamento, seja ele um relacionamento de coleguismo virtual, ou um relacionamento de namoro, ou uma paquera, entendeu? Então, é muito diferente do cyberbullying. Acho que deu para esclarecer. Ana, sabe que eu não tinha parado para pensar nisso, Tatiana. Você levantou uma questão aí que, a meu ver, é muito interessante. Me perdoe, Ana Paula, mas eu acho que a gente não pode pôr uma pedra e dizer que é diferente, porque, no fundo, o resultado final de ambas é a mesma coisa. É uma perseguição que muda. É que, com relação assim, falando, discutindo, tá? Porque eu acho que isso daria um bom artigo até. O que muda um pouco seria que o cyberbullying estaria um pouco associado mais à infância, e daí a razão da gente questionar e não falar em crime quando a gente está falando de menor ou de adolescente. Enquanto que o stalking, já estamos falando já com o tipo penal de alguém maior de 18 anos, digamos assim. Isso poderia ser uma diferença. Porque o legislador, ele não ia talvez criar o tipo penal
stalking, se ainda não, ou seja, não existe o tipo penal cyberbullying. Então, talvez essa pergunta da Tatiane seja um artigo, um futuro artigo, por exemplo, porque já que não existe a incriminação para o cyberbullying, então talvez o cyberstalking poderia ser utilizado futuramente para essa questão. Eu só levantei um ponto aí que caberia um bom debate aí. Achei bacana esse posicionamento. Entendi o seu posicionamento, mas eu entendo assim, o resultado final de ambas as condutas é uma perseguição, seja ela... e usam, as duas em geral usam o ambiente digital. Então, talvez haja alguma semelhança e provavelmente alguma diferença, mas que eu realmente não consegui vislumbrar ainda. Eu acho que caberia um pouquinho mais de estudo nesse sentido. Olha, Valéria, eu acho que aí, desculpa, Ana Paula. Não, verdade. Eu acho que, né, a gente poderia tentar direcionar uma diferença aí, porque eu acho que o ponto, né, o tipo penal aí que é diferente. É a agressão. É o que a Ana Paula falou. O stalking, ele é cercar, né? Ele é cercar aquela pessoa para que ela fique envolvida ali e ele fique sempre ali atrás. Eu te amo, eu te quero, eu te não sei o quê, blá, 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 blá. O bullying, o cyberbullying, embora os dois estejam inseridos nesse ambiente virtual, o bullying, o tipo penal dele é a agressão que a pessoa sofre. A vítima é agredida, não que o outro não seja, mas é um outro tipo de agressão, né? É uma agressão de perseguição. Nesse caso, não. No caso do bullying, não. No caso do bullying, é uma agressão quanto a elementos físicos. Ah, você é gorda, você é feia, você é ridícula, você usa óculos, sei lá, né? Qualquer tipo de agressão nesse sentido. Eu acho que a diferença aí é muito tênue, né? Mas ela existe sim, essa diferença. A título só de lembrar, gente, que é uma coisa muito recente, só para que foi a própria Tatiane que levantou. Tati, se você puder abrir seu microfone, como é que ficou o tipo penal de stalking? Só lê para mim, por favor, só para eu compreender melhor, que me deu um tilt na cabeça agora. Só um minutinho, eu vou abrir aqui. Só ler o tipo, como é que ficou. O do bullying, eu vou ler, enquanto ela fala, a Tatiana procura, eu vou do bullying. Porque o tipo penal bullying, fala tudo. O tipo penal do bullying é o mesmo, só que inserido na questão... De injúria, calúnia, difamação. Agressão. A agressão é a mesma, só que no cyberbullying é uma agressão sistemática no ambiente digital. Então, vamos lá. Artigo 2º, né? Caracteriza-se intimidação sistemática, né? Intimidação sistemática, o bullying, quando há violência física ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação. E ainda, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por qualquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente premeditado e pilhérias. E depois, lá no artigo... a lei, né? O bullying, a lei 13.185. 13.185. Então não é tipo penal, nós estamos lendo a lei. Isso. É o tipo penal, o tipo penal aqui da lei 13.185. Aí, lá no artigo 5º dessa mesma lei, ele fala que é dever do estabelecimento de ensino, que é aquela questão da conscientização que nós estávamos falando, do Marco Civil, e que tem aqui na lei também, né? Que é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas, assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática, né? Então, eu vejo que tem sim uma diferenciação no tipo penal aqui, de um para o outro. Embora os dois sejam praticados e realizados no ambiente virtual, no ambiente da internet, o tipo penal de um ele é diferente do outro. Deixa eu falar para vocês. Eu fiz Embora eu não atue, viu, nessa área penal, viu, Ana Paula? Eu só estou dando uma de abelhudo aqui, tá? É só uma impressão. A Tati não podia falar o outro tipo, porque aí a Ana Paula conclui, né? Sim. Pela Lei 14.132 de 2021, foi incluído o artigo 147-A, né, no Código Penal, e ele descreve o stalking como perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio,
ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Isso. É bem Olha só, tênue deixa eu mesmo, explicar, né? deixa eu explicar. O stalking, ele tem algumas semelhanças com o cyberbullying, com o stalking com bullying e o cyberstalking com cyberbullying, que inclusive eu até coloquei no artigo que eu escrevi aqui para a Comissão da Mulher Advogada, que é exatamente, os dois são fenômenos sociais, os dois são fenômenos sociais antigos, não são contemporâneos, apesar de a parte que vai para a internet, né, é contemporânea, mas a parte do fenômeno em si, né, tanto o stalking quanto o bullying, não são fenômenos recentes, são antigos. Né? A gente lembra aí que o John Lennon ele foi assassinado por um stalker. Né? Então, da época, nos anos... tem, inclusive, nos Estados Unidos, que foi a primeira legislação sobre stalking por causa de que as celebridades eram perseguidas pelos fãs. Então, o stalking não é uma coisa moderna, né? Mas, obviamente, com a internet, né, ele tomou outra dimensão, assim como o cyberbullying. Mas as coisas semelhantes entre os dois fenômenos, né? Tanto um quanto o outro tem a sua versão física e tem a versão digital. Né? Entre as similaridades, por exemplo, a gente pode ver que tem assédio, que tem intimidação sistemática, tem relações desequilibradas de poder, tem violência física e psicológica. Em ambos os casos, né, os fenômenos causam dor, angústia, né, para a vítima, né, e deixam marcas profundas e, obviamente, né, que essas cicatrizes elas se perpetuam no tempo, porque fica ali aquele abalo, tanto que pode ser físico, emocional, psicológico e obviamente, pode ser também a longo prazo. Então, essas são as semelhanças entre os dois fenômenos. Mas o bullying, né, e o cyberbullying, ele age de forma a agredir, né, agredir através de críticas, sendo preconceituoso, xingando, denegrindo de todas as formas. A intenção é de machucar nesse sentido. O stalk não, ele quer perseguir, ele muitas vezes ele até quer tentar conquistar. Então, a finalidade, elas não se misturam. Um quer acabar com a pessoa, o outro não, o outro quer galantear, quer conquistar, quer tentar se aproximar. Não. Então, ele se torna crime porque ele invade a esfera pessoal da vítima, né? Ele invade a privacidade da vítima e ele faz com que a vítima comece a ter medo e comece a se comportar de forma diferente porque ela está com medo, por exemplo, de encontrar com o stalker no caminho para casa, então ela vai ter que tomar outro caminho, ou ela começa a evitar ir para determinados lugares, às vezes ela fecha o Instagram dela, por exemplo, porque o cidadão não para de ficar, né, ali stalkeando, ou então ela simplesmente começa a perceber que existem, ela fechou o Instagram dela e começa outros pedidos de amizade, ele começa a abrir outras contas, porque o que ele quer é ficar ali vigiando, né? Ele quer ficar perseguindo. Então, Ana Paula, é diferente. Desculpe se eu estiver falando qualquer besteira aqui, mas você me Não, corrija, né? Mas isso não estaria... nós poderíamos dizer que essa questão da diferença ela está no elemento subjetivo do agressor. Porque é o que ele quer fazer o com agressor, isso. qual a intenção do agressor? Isso. A intenção é ofender, é machucar, é ferir Exato. aquele através de conotações pejorativas em face do outro, ou a intenção dele é perseguir? Né? A minha veja intenção bem, é perseguir. Carlos, Então, bem, eu vou praticar o stalking. Né? A minha questão, que eu estou aqui já pensando num artigo, não adianta. Veja bem, o cyberstalking ele já foi confundido muitas vezes com assédio moral. Se ele foi confundido com assédio moral, e eu estava pesquisando justamente isso, porque eu vou dar aula amanhã, sobre assédio moral na área trabalhista, o assédio moral também envolve humilhação, também envolve chacota,
e perseguições, assim, um exemplo que eu estou trazendo aqui, justamente em 2021 agora, que o tribunal resolveu, decidiu que a gestora que obrigou a funcionária a voltar do banheiro foi considerada como assédio moral. E agora a mulher está até preocupada por causa do stalking. Então, veja a minha cabeça como já está, né? Então, se assédio moral e stalking podem ser confundidos, por que não confundir com o cyberbullying? Aí a gente pode afirmar uma diferença que realmente não é incontestável, é que agora o cyberstalking é crime e o cyberbullying não. Isso é incontestável. Então, não existe tipo penal ainda no cyberbullying. Existem derivações no cyberbullying que aí sim caracterizam os tipos penais de injúria, difamação. Mas o cyberbullying, por si só, ele não é um tipo penal. Então, realmente, agora nós temos uma diferença, pelo menos no que diz respeito à criminalização. Mas no sentido de toda coisa, eu ainda acho que cabe discussão. Pronto, falei. Nós estamos aqui discutindo. A graça do direito é essa, gente. A graça do direito é justamente essa, né? Cada um tem uma percepção, cada um defende a sua perspectiva. Eu não estou nem discordando de você, muito pelo contrário, eu realmente achei que foi levantada uma questão que vai gerar realmente qual a diferença. Foi a primeira pergunta que surgiu. Então, algumas diferenças existem realmente, mas na hora da aplicação, por hora, existe uma aplicação penal, só mais nada. Eu acho que aí, eu penso que aí nesse caso, Valéria, esse elemento subjetivo do agressor é que vai fazer, que vai delimitar aí, né? Qual a intenção daquela pessoa na prática daquele ato. Não, porque algum penalista, assim, algum penalista mais simplista hoje vai falar qual é a diferença do cyberbullying para o cyberstalking? Pena. Um é crime, outro não é. Vai falar isso, entendeu? Enquanto aqui a gente está locupletando sobre as questões mais profundas, né? É isso que eu acho, é isso que eu acho que é o legal, é a gente discutir essa essência, né? Outra coisa que eu acho que não se confunde é a questão da agressão mesmo, né? Porque apesar, eu estou falando da agressão no sentido de, como o Carlos falou, né? O dolo mesmo, objetivo do agente, né? Eu quero agredir, a intenção é agredir, né? Eu estou fazendo um meme para agredir. Eu não estou fazendo um meme para paquerar, para ser lisonjeiro, para ressaltar as qualidades de alguém. Meu interesse é denegrir, né? Então, eu acho que a diferença é justamente essa, né? Eu acho que a diferença é que um tem o interesse de denegrir, o outro não. O outro não quer denegrir nem nada desse tipo, apesar de causar, obviamente, como consequência, muitas vezes, uma agressão psicológica, né? E outras vezes até física mesmo, né? Nos Estados Unidos teve uma situação onde um stalker, ele que era marido, né, de uma moça, ele acabou que quando se separaram ele não aceitou e começou a stalkear, perseguir. No final das contas ele acabou matando ela e se matando, né? Então você vê que também pode chegar às vias de fato, pode chegar um assassinato, pode chegar. A gente viu a situação da Ana Hickman também, né? Acho que todo mundo acompanhou, né? Que o fã lá passou a perseguir ela, depois apareceu no hotel dela um dia antes, se hospedou, ou seja, estava stalkeando, ela sabia até para onde ela ia, né? Então ela se hospedou no dia seguinte, ele estava armado, entrou no quarto, abordou o cunhado dela, foi para o quarto dela e ficou. Até que entraram em uma luta corporal e o cunhado matou o stalker, que supostamente era um fã, né, dela. Então, óbvio que pode se, né, ter desdobramentos no sentido de ir para uma agressão física, de ir para uma agressão psicológica, de ir para as vias de fato, assim como eu acabei de relatar o da Ana Hickman. Mas, como eu estou dizendo, olhando assim, eu não acho que é assim confuso. Eu não acho confuso. Eu acho que o cyberbullying ele é muito delimitado no sentido de querer constranger, humilhar, denegrir. Já o stalking não, é uma perseguição mesmo, mas não uma perseguição
como no sentido do bullying, né? O bullying também é uma perseguição, mas é uma perseguição para fins diferentes do que os fins, né, do stalking. E principalmente, como vocês comentaram no início, o bullying ele está muito relacionado com a escola, tanto que a própria lei fala de bullying escolar, né? Então, quando a gente fala de, por exemplo, do bullying no ambiente de trabalho, não é chamado bullying, é mobbing, né? Então muda até o nome, né? Então o bullying está muito relacionado ao ambiente escolar, né? Isso é das outras questões. Mas eu assim ia achar muito bacana se houvesse uma decisão judicial que criminalizasse um ato de cyberbullying, por exemplo, a partir do cyberstalking, porque é uma forma de criminalizar, e para mim qualquer forma de criminalizar eu acho que é válida, porque, como eu disse no início, eu acho que o que falta é justamente isso, né? A gente tentar parar de alguma maneira a situação criminalizando, né? Não só o jovem, porque quando a gente pensa em criminalizar determinada conduta, a gente sabe que se essa conduta se aplica a jovens, os pais eles vão ter outra postura diante daquilo. Não é só criminalizar por criminalizar e criminalizar um jovem, não. Como eu falei anteriormente, é a conduta que vai mudar dos pais para começarem realmente a se importar com o assunto e aí sim promover uma educação digital e até mesmo as escolas promoverem a educação digital, porque também existe projeto de lei para incluir uma disciplina, né, de educação digital, mas até agora também não evoluiu, que eu acho que é indispensável atualmente, né, para tratar todos esses temas que a gente está falando aqui e orientar os jovens. Então, na minha opinião, é indispensável e eu acho até que já está... demorou já para isso ser uma realidade, né, nas disciplinas das escolas, tanto particulares quanto públicas. Eu vejo que... Desculpa, Ana Paula. Não, fica à vontade. Não, é que assim, você comentando, eu estava pensando, a própria lei do bullying, ela traz ali a questão da conscientização, né, da educação, tudo mais ali no artigo 5º. A do stalking, não. Também não traz essa questão. Por quê? Justamente porque as agressões são diferentes. O intuito, né, do agressor é diferente de um fato para o outro, né? E ele... antes dessa lei do stalking, a vítima, quando ela se dirigia a uma delegacia, muitas vezes o tipo penal ali era um crime de ameaça, né? Ela chegava, olha, eu estou sendo ameaçada, não é isso? Acho que era mais ou menos por aí, né? Que os delegados, né, o pessoal da polícia elaborava o boletim em cima de um crime de ameaça, um possível crime de ameaça, mandava a pessoa embora, muitas vezes o agressor estava ali do lado, a polícia mandava, porque no crime de ameaça parece que a pena é bem pequena, né, Ana Paula? E não acontecia nada também, né? Ali, muitas vezes, a vítima até sofria agressões e até, muitas vezes, a morte, né? Chegava o agressor até matar a pessoa. Tiveram vários casos, teve um recente em Minas, parece que uma cabeleireira, alguma coisa assim, que o cara... Ela tinha feito 5 ou 6 vezes o boletim de ocorrência por crime de ameaça e a polícia não ia lá para fazer essa averiguação, falava, registrava o boletim e mandava embora, né? Falava, pode ir para casa, se ele voltar lá, a gente pega. Então, assim, eu acho que... Isso acontece muito, né? Infelizmente. Eu não sei se o tipo penal, o stalking é mais... A pena qual que é? Tati, Ana Paula, não sei. 6 meses a 2 anos. 3 meses a 2 anos? Não, são 6 meses a 2 anos. 6 meses. E ela é aumentada de metade se é cometido contra criança, mulher, com custo de mais então 2 pessoas. Ainda é crime aumenta de 50%. De menor potencial potencial ofensivo. Menor potencial ofensivo. Bom, enfim, né? Bom, mais alguma pergunta aí para Ana Paula? Você já concluiu, assim? Eu queria... A gente acabou o tempo da gente? É 1 hora, né? Não, pode ir. Se você quiser, pode ir. Nós vamos até se eu puder. A Valéria, que não pode demorar muito hoje, que é o aniversário do Durval. Olha aí, parabéns. Então vai ter festa hoje lá. Hoje vai ter festa lá. Mas olha, além disso, também nós temos outra vitória, né? Todos nós a comemorar, que ontem o Ministério da Educação incluiu as competências de direito financeiro e direito digital na grade da graduação de direito.
Legal, né? Mas nossa, fascinante. Vamos ver se vai realmente ser efetivo, né? Porque eu não sei se você lembra, mas em 2018 isso já tinha ocorrido. Ele já mas tinha agora, pelo jeito, já está. Já é esse que estava parado aí, que já está no MEC, pelo que eu entendi, né? Tomara, viu? Porque realmente é uma necessidade, viu? E devia colocar também direito de gestão, porque o advogado sai e não sabe montar o escritório, né? E esse direito digital, o conteúdo dele, será que vai englobar coisas de cyberbullying? Porque é essencial um ensino, né, desde criança, e tem uma psicóloga, se tiver uma grade, escola. né? Se tiver uma grade, né, Caio? Aí capaz coloque, né? Tomara que já tenha competência, já é uma grande coisa. Não tem nada. Depois a gente vê o que está lá dentro. Bom, mas vamos voltar aqui, Ana Paula. Em relação à pergunta, não tem aqui mais no chat, eu só tenho uma última, porque assim, como o cyberbullying ele não é tipificado como crime, as vítimas elas ficam perdidas, porque às vezes não tem nem condições de advogados, os pais ficam perdidos. Tem alguma organização, uma ONG, que essas vítimas podem acionar, assim, para ajudar nisso, tanto a nível psicológico quanto a nível legal, assim? Você fala do cyberbullying? Cyberbullying, o cyberbullying, a gente tem aqui a SaferNet. Ela não ela é uma organização não governamental, mas é no sentido de promover aquela ajuda imediata, sabe? Daquela tipo de ajuda eu estou sofrendo agora, eu queria falar com alguém, eu não queria falar com meus pais, e aí eu posso ir lá na página da SaferNet e conversar com as pessoas. Inclusive, eles usam essas informações para estatísticas, eles têm bastante estatísticas de várias questões relacionadas à internet. Inclusive até com relação à homofobia, a questão de discriminação que racial. SaferNet tem bastante, eles aceitam denúncias anônimas, inclusive. É uma entidade bastante ativa. Eu também bacana. Utilizei para fazer levantamento naquele artigo que eu escrevi no Compliance. É muito bom. Bacana, É bem bacana. E aí, eu posso compartilhar, não sei? Pode. Tá liberado aí, Carol, para compartilhar? Sim, tá liberado, viu, Ana Paula? Tá, deixa eu só arrumar aqui. Enquanto isso, tem uma última... Não sei se vai ser a última, mas tem uma pergunta aqui no chat do Rafael Pedreira. Ele está perguntando se percebendo nos últimos anos uma intolerância crescente entre adultos. Você vê, às vezes, o bullying incentivado pelos pais por serem estes intolerantes e, eventualmente, passam essa prática aos filhos? Com certeza. Inclusive, essa é uma das coisas que eu ia comentar com vocês em relação à pesquisa que eu estou fazendo. Muitos dos professores entrevistados, eles comentam que esse tratamento, essa conduta, essa postura agressiva, elas vêm muito dos pais. E quando os pais são chamados na escola, né, porque o filho está envolvido numa situação de bullying ou de cyberbullying, os pais eles têm a tendência a negar. Né? E aí, se a gente pensar o que é que se a gente for analisar demandas judiciais envolvendo, né, o bullying, o cyberbullying nas escolas, a gente vai ver que existem algumas demandas e elas vão para o lado da responsabilidade civil, obviamente, porque a parte dos crimes, né, a gente não tem acesso, porque se torna corre em segredo de justiça, mas é interessante ver como que a responsabilidade civil é aplicada nos casos, né? Às vezes, o magistrado ele não considera que houve nenhum tipo de problema ali que desse ensejo a uma indenização. Outros consideram que sim e, né, fazem responsabilizam a escola, e outros responsabilizam os pais do aluno. Né? Então, tem essa tríade aí que eu, dentro da pesquisa, né, eu achei assim, uns julgam improcedente, outros criminalizam a escola, outros criminalizam os pais do aluno no sentido de ter que pagar uma indenização. Né? Geralmente, quando é escola particular, eles vão para o pai, né, os pais do aluno. Quando é geralmente escola pública, aí eles tentam chamar
o Estado, né, e a escola e tudo mais, e vai mais ou menos nesse sentido. Já em relação à parte criminal, como a gente não tem acesso, eu até entrei em contato com um delegado aqui, que é meu amigo, o delegado Menezes, e ele até topou conversar sobre isso. Obviamente que ele não vai poder abrir os casos, mas eu acho que ao final do mestrado eu posso voltar, né, para a gente conversar um pouco mais sobre essa parte que, nesse momento, eu ainda não tenho acesso. Mas a parte das entrevistas dos professores, eles falam que, o que é que eu achei muito relevante, que o Estado, eles não acompanham, então essa legislação ela é inócua, porque apesar de dizer o Estado vai, né, vai tipo acompanhar e tal, eles não acompanham. Se não acompanha, então significa dizer que se a escola fizer ou não fizer, ninguém está sabendo, né? Então não tem efetividade, porque se ninguém está me pedindo nada, se eu não tenho que apresentar nada a ninguém, então é a lei do menor esforço. Por que eu vou fazer alguma coisa, né? Então é mais ou menos por aí, e fica nessa de ninguém cobra, ninguém faz, mas a lei está aí como se tudo tivesse, né, correndo bem, quando na verdade não está correndo bem, porque por mais que a escola se esforce para fazer algum tipo de ação, quando ela vê que não existe um apoio do Estado no sentido de interesse, né, como é que você está fazendo, qual o progresso, está diminuindo os casos, como é que está se portando, vamos ver se essa ação não está dando certo, vamos fazer outra, vamos a partir da tentativa e erro, tentar achar uma forma de atuar no combate, e como isso não acontece efetivamente, as escolas acabam também, né, não fazendo muito esforço para fazer campanhas e etc. e tal. Então, isso é um problema que eu achei muito interessante e realmente muito problemático também. E eu já desconfiava, só não tinha certeza porque, como eu disse, eu vou nas escolas, apresento, converso um pouco e vou embora, mas eu já desconfiava porque quando a gente pergunta, né, de que forma vocês apresentam, né, as ações que vocês estão fazendo, e aí ela apresenta a quem? O quê? Apresentar o quê? Eu disse, rapaz, acho que não está tendo acompanhamento isso aí, não. E aí agora tá assim, é certo que não tem mesmo acompanhamento. E outra coisa que eu achei interessante em relação à entrevista foi a questão de que quando o Estado ele vai disponibilizar algum tipo de ação, eu quero que Ana Paula vá nessa escola, porque essa escola está tendo um problema muito grave de bullying, cyberbullying, vai lá falar sobre esse tema. Eles não têm uma programação para isso. Então, eles, muitas vezes, né, alguns professores disseram que muitas vezes eles querem mandar alguém lá para fazer algum tipo de ação na semana de prova. Aí, óbvio, a escola não vai deixar de fazer as provas, que é uma obrigação que ela tem, para receber uma ação do Estado em relação a um programa, por exemplo, de bullying e cyberbullying. Então, muitas vezes o Estado, além de falhar na falta de acompanhamento, ele falha na falta de programação, porque ele manda quando não pode receber, ou seja, nem ele sabe quando é que as coisas acontecem nas escolas, né? Então, supostamente, a Secretaria da Educação deveria saber as datas das provas, né? Os acontecimentos, as datas de feriados, férias e tudo mais, e aparentemente isso não acontece. Eu posso compartilhar minha tela? Pode sim, Ana Paula. Só para a gente dar uma geral aqui. Oxi. Que coisa curiosa, não está aparecendo para mim. Vocês estão conseguindo ver, não? Não, ainda não. Não, ainda não. E agora?
Agora, vamos ver. Agora sim. Agora apareceu. Falta colocar no modo da apresentação. Deu? Aí. Agora Isso, sim. deu. Pronto. Esse daqui são os slides que geralmente eu apresento quando eu vou falar sobre o tema para adultos, né? Aí eu geralmente para os professores das escolas públicas, né, ou para os pais, quando a gente vai falar sobre isso, aí a gente traz aqui essa questão, né, do que é que faz com que alguém vá intimidar, ameaçar, hostilizar uma pessoa. Muitas vezes, quando a gente fala de cyberbullying, é justamente a questão do anonimato, que alguém até pontuou aí, né? A gente muitas vezes não consegue chegar a quem fez a postagem, a quem criou o meme. Então, a partir de um perfil fake, por exemplo, você pode sair criticando e fazendo cyberbullying contra diversas pessoas, criando meme, postando, fazendo várias coisas que você não faria se você estivesse no seu perfil pessoal. Mas é possível, sim, chegar ao agressor, né? Todo mundo que acessa a internet tem um endereço, como a gente tem o endereço de casa, é o endereço de IP, e quando a gente não está falando de pessoas que estão acostumadas a se esconder na internet, né? Então, quando a gente fala de jovens, de adolescentes, eles não têm esse costume de usar uma VPN, de fazer esse tipo de abordagem para se esconder, né? A maioria não tem ainda esse conhecimento, então não é tão difícil de achar, e isso aí eu posso estender para adultos também, né? Nós, enquanto adultos, muitas vezes usamos a internet de forma normal, né? A partir de uma plataforma normal, e então fica ali registrado e é possível assim chegar até o agressor, até quem promoveu aquele problema. E você também pode pedir, né, obviamente, às mídias sociais, ao Facebook, né, que apresente a conta, apresente o perfil. Obviamente que o perfil pode ser fake, pode, né, mas aí você tem mais subsídios para tentar localizar a pessoa, como, por exemplo, a localização de IP, qual estado, como é. O IP, ele chega exatamente em você, né? Então, é preciso pedir, depois que se sabe o IP, para a companhia, como, por exemplo, para Vivo, ou para Claro, ou para o provedor, né, de internet, mas é possível chegar, assim, ao endereço. E aí você também tem acessibilidade e o alcance, né? Você consegue fazer isso de qualquer lugar, o celular está na sua mão, então você consegue fazer um meme enquanto você está na aula, enquanto você estiver no almoço dos seus pais, em qualquer lugar, né? Lugar para você fazer, então isso facilita bastante, né, a questão do cyberbullying. E a quantidade de espectadores, né, que é infinita, obviamente a gente sabe que a internet trouxe essa questão da globalização, e com isso também trouxe a quantidade infinita de espectadores para o que a gente faz ou deixa de fazer na internet. E a questão da desinibição, porque quando a gente está fazendo uma coisa por trás de uma tela, a gente tem muito mais chance de fazer sem ter nenhum tipo de questão ética envolvida, né? Coisas que você provavelmente não faria se você estivesse se apresentando como você. E aí algumas questões, né, que pode promover, trazer a abordagem de cyberbullying, né, como a questão de etnia, né, como a questão de orientação sexual, aparência, né, e através desses meios que eu falei para vocês, perfis fakes, até mesmo mensagem através de WhatsApp, boatos, inventando fofocas, né, caluniando, injuriando, enfim, existem várias maneiras. E muitas delas as pessoas dizem, as que estão envolvidas ali na prática da conduta, dizem que é brincadeira, quando a gente sabe que obviamente não existe brincadeira quando uma das partes não estão se divertindo, né? E de que forma? Justamente envergonhando, humilhando, perseguindo, fazendo ameaças, e aqui é justamente onde difere, na minha opinião, do stalking, né? Que a intenção na conduta de stalking não é essa. E aí a gente traz algumas consequências, né, para que as pessoas entendam. Essas são algumas das consequências. Por exemplo, a evasão escolar pode estar também vinculada a questões de bullying, de cyberbullying. Nesse período em que as escolas estavam dando aula remotamente, a gente teve muitas situações de cyberbullying, porque se fazia memes com base nos prints da tela daquela aula em que o aluno estava com a cara mais assim ou mais assado, e aí
print e meme foi o que mais aconteceu. Diversos professores conhecidos disseram que tiveram muitos problemas em relação a memes, a ponto de os alunos só quererem assistir a aula com a câmera fechada. E aí fica um conflito, né? Conflito de interesses, porque o professor precisa saber se o aluno está assistindo a aula e o aluno não quer abrir a câmera porque ele sabe que ele vai ser vítima de cyberbullying. E aí, em casos mais extremos, a gente sabe que pode chegar ao suicídio, e não só o suicídio, como também a morte das pessoas que estavam praticando, né? Eu acredito que todo mundo aqui lembra aquele evento que teve nos Estados Unidos, que foi o primeiro evento que trouxe realmente o bullying para o mundo, né? Todo mundo ficou estarrecido com o que aconteceu naquela escola lá, se não me engano, em Colombina, onde 2 alunos entraram na escola, mataram quem fazia bullying com ele, mataram também alguns espectadores e mataram, inclusive, alguns professores, porque supostamente eles não faziam nada para evitar. Então, veja que não é só a vítima e o agressor, né? Isso aí envolve quem está assistindo e não está fazendo nada, e não envolve somente de forma passiva, não. Eu não estou fazendo nada, então eu estou supostamente dando um aval, né? Eu estou concordando. Se eu estou quieta, em silêncio, eu estou concordando com aquilo que está acontecendo. E essa é a mensagem que a vítima ela recebe, né? Se todo mundo está calado, ou alguns até estão sorrindo com aquela conduta, então quer dizer que as pessoas também concordam, né, com aquilo que está sendo dito, com aquilo que está sendo passado. E, por sua vez, as vítimas não sofrem só, né? Os espectadores, né, tem alguns estudos que também mostram que eles também se tornam ansiosos, eles também se tornam temerosos, eles têm medo de falar alguma coisa e se tornar a próxima vítima de bullying. Então, é uma coisa que não é somente entre vítima e agressor, ela envolve todo mundo que está em torno, né? Não só os espectadores, como também os gestores, os professores, quando eles não tomam atitude para combater. Aí eu trago essa questão aqui, entre tantas outras que nós sabemos que existe, né? Quando chega nesse nível aí que um aluno vai na escola, mata os colegas, às vezes se mata, e eu acredito que vocês devem ter visto aquele caso do Quaden Baylis, que foi no ano passado, né, que ele sofre de nanismo, e a mãe fez um vídeo dele chorando, dizendo que queria se matar, queria um cinto, porque ele queria se matar, porque ele não aguentava mais o bullying dos colegas na sala de aula. Né? Então, isso aí também foi outra coisa que trouxe o bullying e o cyberbullying novamente para a pauta. Né? Quando acontece alguma coisa assim, aí o fenômeno volta para a mídia, e aí as pessoas começam a falar, depois, né, enfraquece a chama e fica ali de novo esquecido, para depois, quando acontecer outra coisa absurda, ele voltar à mídia e tudo mais. Por isso que eu sempre digo que a gente não pode esquecer, não existe um novo crime, ou um novo golpe, ou um novo fenômeno que possa ser capaz de fazer com que a gente pare de falar sobre bullying, cyberbullying, porque o bullying, cyberbullying não para de fazer vítimas, né? Então, quem atua com isso não pode de jeito nenhum parar de falar. Aqui é outro caso que teve, né? Acho que esse daí do Colégio da Marianeira foi bem chocante também, né? E a gente vira e mexe, a gente tem uma situação como essa. Aí eu trago esses alunos, esses jovens, né, que todos foram vítimas de bullying, cyberbullying. A Júlia Rebeca é brasileira, os outros não, mas todos se suicidaram por conta desses fenômenos. E também para que as pessoas entendam que é possível conviver e superar e dar a volta por cima, apesar da rejeição, do sofrimento, do abalo psicológico, emocional e tudo mais. Eu sempre falo sobre a Liz, ela obviamente sofreu bullying a vida inteira, mas o ápice do ataque contra ela foi quando fizeram um vídeo no YouTube falando sobre, apontando, né, todas as deficiências e as particularidades dela, né, e não satisfeitos por fazerem o vídeo, mandaram para ela. E ela disse que quando chegou para assistir o vídeo, ela não só se chocou com os requintes de crueldade do que estava sendo dito no vídeo,
como também foi ainda mais chocante os comentários que estavam no vídeo, porque as pessoas, ao invés de rejeitar, né, o que estava sendo colocado, elas não só aplaudiam, concordavam, como pioravam o que já estava sendo colocado no vídeo. Então, a internet também possibilita isso, né? Parece que você se torna um avatar e, com isso, a empatia se perde, né? É uma coisa que Bauman também trouxe, quando ele fala da modernidade líquida, é que a empatia, ela parece que vem se perdendo, né? A partir do momento que a gente começa a ter esse contato direto e frequente com a internet. E aí, em relação à legislação, né, eu trago a questão da Constituição, porque ela traz claramente falando sobre o racismo, né, e inclusive incrimina afiançável e imprescritível. A gente pode falar da lei de combate ao bullying, que eu falei para vocês, mas tem essa questão de não ter nenhum tipo de sanção, mas pode ser usada em caso da escola não promover nenhum tipo de ação, né, para orientar e combater. E tem também o crime de racismo, dependendo do bullying, do cyberbullying que seja feito, é uma das penalidades mais altas em relação a o que pode ser feito, né, em relação ao bullying, cyberbullying. Tem os crimes contra a honra, né, que é a calúnia, difamação e a injúria, que são crimes de menor potencial ofensivo. E tem o constrangimento ilegal, que é quando você faz algum tipo de conduta que faça com que a vítima seja obrigada a fazer alguma coisa que ela não quer fazer, né? Esse vem muito da questão do desequilíbrio de poder, quando o bullying ele está praticando né, a conduta de bullying com alguma vítima, ele pode exigir, através de ameaça ou através de violência, para que a pessoa faça alguma coisa que ela não quer fazer, como roube um objeto da mochila do outro aluno, quebre um determinado componente da escola e etc. Aí tem essa legislação que eu comentei com vocês, que essa é a mais recente, que é um projeto de lei, na verdade, não é uma legislação, é um projeto de lei que está tentando, né, fazer com que o bullying, o cyberbullying, ele seja criminalizado. E, por fim, né, deixar aí a mensagem que a internet ela não esquece, então, todos os memes, fica aí para posteridade. Sempre falo que tem um determinado meme que eu acredito que todo mundo aqui recebeu em algum momento, que foi o da Fabiola, que saiu com um amigo do marido, e ela dizia que ia fazer unha e foi pega num motel com um amigo do marido, o gordinho da Saveiro. E esse meme que fizeram dessa moça, né, ele foi compartilhado, assim, viralizou. Eu recebi de inúmeros lugares diferentes, inclusive de grupos de trabalho, de coisas, lugares sérios, não apenas de grupos de amenidades e de amigos. E depois que isso passou, de ano em ano, pelo menos uns duas, três vezes, eu acredito, que eu recebi novamente esse mesmo meme sendo ressuscitado no período em que ela tinha sido pega no flagrante e vem, você lembra, cuidado, não se esqueça de fazer as unhas, alguma coisa assim. Então, tipo, não acaba, né? Então, você acha que você vai ficar livre, mas, na verdade, você não fica, né? Então, esse é o maior problema que eu vejo em relação ao cyberbullying, né? Porque realmente ele se perpetua no tempo, né? Então, por exemplo, Carolina Dickmann conseguiu até que agilizassem a legislação até foi batizada com o nome dela, mas passou anos com os nudes dela expostos na internet. Ela é uma pessoa pública, conhecida, uma celebridade, né, com influência, e não conseguiram retirar. Por fim, fizeram desindexação para não chegar mais ao conteúdo, né, a partir de uma pesquisa do Google, mas quem tem os links de acesso continua tendo acesso igual como tinha antes. Então, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para eventuais perguntas.
Fantástico, Ana Paula. Obrigado, viu, pela sua palestra, pela forma clara como você trouxe as questões do cyberbullying, essas questões que foram colocadas aí do cyberstalking também. Eu não sei mais se tem mais alguma questão aí, Caio. Tem uma última aqui, do Willie Roosevelt. Não sei se eu acertei a pronúncia do sobrenome, acredito que sim. Boa tarde. No caso da vítima chegar ao suicídio, aplica-se o artigo 122 do Código Penal? Induzir ou instigar alguém ao suicídio. Olha, se a pessoa tiver provas de que aquilo ali ocorreu, eu acredito que se aplica sim. Né? Agora, o difícil é você conseguir obter essas provas, né? Eu não sei se vocês viram, mas com esse caso do menino do Henry, Henry, não é o nome dele? O que aconteceu esse problema recentemente? Isso, A babá e a mãe dele apagaram as mensagens do WhatsApp para que, né, se tivesse algum tipo de acesso, eles não tivessem acesso ao conteúdo que estava sendo debatido na conversa, né? E aí a investigação conseguiu resgatar as mensagens apagadas a partir de um software, né, que eles estão utilizando, que não é do Brasil, mas eles conseguiram resgatar todas as trocas de mensagens onde a mãe e a babá fala justamente dessa conduta agressiva que o namorado dela tinha com um pequeno, né? Onde foi ela, né, que ela começou a se complicar. Então, se a gente conseguir resgatar essas mensagens e no teor das mensagens tenha esse tipo de auxílio ou qualquer coisa, induzimento e tudo mais, então eu acredito que sim, é possível. Mais alguma questão? Não. Não? Então podemos encerrar, né? Obrigado, viu, Ana Paula, mais uma vez, pela sua disponibilidade, pela excelente palestra que você deu, pela troca de informações, de reflexão, e a gente sempre aprende, né? Estamos aqui sempre discutindo, aprendendo, e hoje foi mais um dia desses. É muito gratificante para a gente. Valéria, você gostaria de fazer alguma colocação? Eu queria somente me agradecer mesmo, Ana. É sempre gostoso a gente falar, debater. Eu acho que isso que o doutor Carlos falou é importante. A gente sempre tem algo que levanta para debate. Eu acho sempre importante, salutar a participação do pessoal também bastante, a tua disponibilidade por aceitar o convite, estar aqui numa sexta-feira, né? Discutindo, embora seja, eu te conheço, eu sei que você gosta, né? Então não Adoro. então tipo, pode ser sexta, pode ser segunda, sei lá, né? E principalmente e a gente estando ainda nessa questão de isolamento, né? Então conversar e ver as pessoas faz toda a diferença, né? Então a minha gratidão de você ter aceitado, de você poder estar aqui. Que bom que você está melhor, né? Que você tinha me falado que não estava legal, estava com uma pressão alta, isso é perigoso. Então, muito obrigada e passo a palavra para o Dr. Carlos. Bom, ninguém mais tendo... Caio, você gostaria de fazer alguma colocação final? Não, só queria agradecer. Gostei bastante também da palestra. Obrigado, Ana Paula. Muito legal. É um tema que, na verdade, eu não tenho muito contato, porque eu também não faço área criminal. E foi bastante interessante. Obrigado a todos também. E é isso. Obrigado ao Carlos também por organizar, e a Valéria também, sempre essas palestras que sempre enriquecem nossa comissão. E é muito importante tudo isso. Obrigado. Obrigada Pessoal, também. Obrigado, Ana Paula. A nossa próxima reunião, para o pessoal aqui da comissão, está marcada para o dia 21/5, né, 21 de maio. Mas nós vamos antecipar uma semana para o dia 14 de maio. Então, eu peço, estão todos convidados, viu, Ana Paula? Se você também quiser participar, Ana Moura, todos aqui estão convidados. É uma reunião que nós vamos ter em conjunto com a Comissão também de Proteção de Dados e Privacidade e Proteção de Dados, né? No dia 14, então, do 5, às 17 horas, a nossa palestrante vai ser a doutora Caitlin Mulholland.
ela é do ITS do Rio de Janeiro, né, da PUC Rio de Janeiro. Provavelmente, nós estamos ainda definindo o tema, mas provavelmente vai ser sobre internet das coisas. Alguma coisa nesse sentido, né, Valéria, que nós estamos conversando com ela, né? Sim. Então, mas só para o pessoal da comissão... É o forte dela, né? Internet das coisas e inteligência artificial. Inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido. Então, nós estamos... vai ser no dia 14, eu peço que vocês só remarquem, depois eu coloco no grupo da comissão, mas nós vamos antecipar uma semana por questões de agenda aí da doutora Caitlin também. Tá bom? Pessoal, bom final de semana a todos. Doutora Ana Paula, né? Muito obrigado de novo pela presença, pela palestra, que foi excelente. Bom final de semana a todos, cuidem-se e vamos ter um final de semana alegre junto com a família, né? Obrigada, o que nos resta aqui, né? Com a família. Pessoal, obrigada. Foi um prazer. Valéria, transmita os parabéns para o Durval, querido Durval. Sim, pode deixar. Mais um aninho. Então tá. Verdade. Beijo, pessoal. Tchau, Paula. Gente, obrigada. obrigada. Bom final de semana. Tchau. Obrigado. Tchau, Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.